Olá a todos, bem-vindos à nossa preleção, hoje com o tema Limites da Encarnação e a Necessidade da Encarnação. Que a paz de Jesus esteja conosco, que sua luz nos guie, nos conforte. E vamos começar antes com a nossa preparação. Vamos fechar os olhos, vamos nos ligar ao nosso anjo da guarda, ao nosso guia espiritual, que está sempre ao nosso lado nos acompanhando. Nos conectemos com ele, nos conectemos também com nossos amigos espirituais, também com o patrono desta casa, o Venerável Razim, que tanto faz por nós. Vamos também nos conectar com as equipes de limpeza, para que todos os ambientes de nossos lares e também da nossa casa de Razim possam ser limpos, apenas energias boas, apenas tudo que é bom possa ser mantido. Vamos também nos conectar com as fraternidades do espaço, as fraternidades que sempre estão nos amparando, que sempre estão trabalhando em prol da humanidade. Vamos também nos ligar ao anjo Ismael, esse preposto de Jesus em terras brasileiras, que trabalha incansavelmente para espalhar o Evangelho em nossas terras. Nos liguemos também a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, para que ela possa nos acolher com o seu manto azul de luz, de muito amor. Pedimos a ela que nos leve até seu Filho, Jesus, o Cristo, para que, humildemente, ajoelhados, nós possamos pedi-lo muita iluminação, muita coragem, muita sabedoria, muito conforto em nossas agruras, em nossas dificuldades aqui neste nosso planeta. Pedimos humildemente a Jesus que nos leve até Deus Pai, nosso Criador, onde também humildemente nós pedimos a Ele para que nos ampare, para que nos oriente, e rezamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os limites da encarnação. A encarnação que todos nós passamos no passado e passaremos no futuro, muito provavelmente. Estamos em um planeta de provas e expiações, em um planeta onde nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para conhecermos um pouco mais de nós. Por que reencarnamos? É a primeira pergunta. Bom, a resposta é para aprender a amar. Jesus, quando esteve aqui entre nós há 2000 anos atrás, ele nos ensinou sobre o amor. Nós ainda não aprendemos muito bem o que é amar, mas estamos aprendendo. E a reencarnação serve para isso, estamos aqui para isso. A reencarnação, ela facilita um pouco esse processo do aprendizado do amor. Por quê? Como assim? Por exemplo, na encarnação, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos concede o esquecimento. Nós nos esquecemos temporariamente, é claro, nós nos esquecemos enquanto encarnados das nossas vivências passadas. E por que isso é uma dádiva? Ora, porque nossas vivências passadas, normalmente, nós passamos já por muito sofrimento, nós normalmente fizemos coisas que nós não gostaríamos de lembrar, nós passamos por situações difíceis. E um modo de conseguir lidar com isso é o esquecimento. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabedor de tudo, Ele permite que nós reencarnemos e nós possamos começar de novo, por assim dizer. Não do zero, porque nós somos espíritos já muito antigos, mas Ele permite que nós esqueçamos um pouco do que aconteceu no passado, para que nós possamos, um pouco mais leves, sem aquelas lembranças dolorosas do passado, um pouco mais leves, que nós possamos seguir em frente, dar um passo adiante. Deus nos coloca em situações onde nós possamos lidar com os nossos problemas, lidar com as nossas imperfeições, olhar para frente. Ele nos coloca em situações onde nós possamos evoluir um pouquinho mais, um passo a passo pequeno, mas um pouquinho mais.
Ele, na sua infinita bondade e sabedoria, é isso que Ele está fazendo conosco. Uma outra questão é que, enquanto encarnados, nossos sentidos, hoje nós conhecemos 5 sentidos, os sentidos básicos, né? Olfato, audição, paladar, tato, mas nós, como espírito, nós possuímos mais sentidos, nós possuímos uma percepção mais aguçada da realidade, e essa percepção às vezes machuca. Por exemplo, se nós praticamos algo no passado que nós nos envergonhamos e o remorso nos acomete, o remorso é um sentimento muito ruim. Enquanto espírito, esse sentimento, nós sentimos esse sentimento muito forte, mas encarnado nós sentimos ele menos. Kardec ele trata isso no Livro dos Espíritos e explica que os espíritos possuem uma percepção mais aguçada da realidade. Isso para alguns espíritos um pouco mais comprometidos, um pouco que passou por experiências um pouco mais complicadas, isso pode ser um problema. E a reencarnação ela serve para que nós possamos respirar um pouco, esquecer um pouco de tudo que aconteceu, não completamente, mas esquecer um pouco e possamos dar um passo adiante. A reencarnação também serve para que nós possamos nos reconciliar com os nossos desafetos. Como bem disse Jesus que caso você esteja indo ofertar a sua oferta no templo e tiver alguma coisa pendente com seu irmão, volte e se reconcilie com seu irmão. Jesus, inclusive, disse que enquanto você não se reconciliar, você não sairá de lá. O que significa isso? Temos que nos reconciliar com todos aqueles com quem nós nos damos bem para que nós consigamos seguir em frente, para que nós consigamos deixar o passado no passado, para que nós consigamos deixar o passado no passado, mas de forma leve, resolvendo os problemas, não deixando inimizades para trás. É isso que Jesus quis dizer. E quantas vezes nós precisaremos reencarnar? Bom, vamos lembrar que nós somos espíritos já experientes, espíritos que já passamos por este planeta várias e várias vezes, e a quantidade de vezes que nós iremos reencarnar ainda, nós não sabemos. Mas reencarnaremos até que nós aprendamos a amar verdadeiramente, até que nós aprendamos as lições que Deus quer que aprendamos. E quanto tempo isso levará? Só depende de nós. Só depende de nós aprendermos o que Deus quer que nós aprendamos. As suas lições, as suas leis, a lei da caridade, a lei do amor, a lei da tolerância e diversas outras leis. E as informações estão aí, as leis estão aí. Deus deu todas as leis, nós hoje conhecemos essas leis. Precisamos apenas estudar, aceitá-las e principalmente praticá-las. E com a prática, nós ganharemos um pouco mais de conhecimento e ganharemos também a nossa evolução. Nós alcançaremos a nossa evolução. E quanto mais rápido nós chegarmos a uma evolução que nos permita amar, que nos ensine a amar, mais ou menos nessa época será chegado o momento em que nós não precisaremos mais reencarnar. Ao menos não no planeta como a Terra, de provas e expiações. A encarnação é mesmo necessária? A encarnação para nós, espíritos ainda em evolução, ela é necessária, porque nós precisamos de um ambiente preparado, um ambiente que Deus nos coloca para que nós possamos aprender essas lições. É um caminho para aprendermos a evoluir, para aprendermos a reconhecer os nossos vícios, nossos problemas, tratarmos eles, mas também reconhecermos e abraçarmos com mais força e cultivarmos mais as nossas virtudes, que todos nós temos virtudes, vícios e virtudes. Temos que trabalhar os vícios para que eles parem, eles não existam mais, e temos que trabalhar as virtudes para que elas cresçam. É isso que nós temos que fazer. E a nossa encarnação é um ambiente propício para isso, Deus nos coloca aqui para isso. A encarnação também nos permite praticar o nosso livre-arbítrio. Sim, porque nós temos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher entre ir por um lado ou ir por outro lado. Nosso livre-arbítrio ele serve para isso. E é uma forma de nós praticarmos esse livre-arbítrio. Estamos escolhendo bem? No dia a dia nós escolhemos fazer a coisa certa ou nós escolhemos ir pelo caminho mais fácil e muitas vezes errado, muitas vezes contra os ensinamentos de Jesus? O livre-arbítrio ele deve ser usado com cuidado. Enquanto nós não aprendermos a usar o livre-arbítrio, nós ainda estaremos por aqui.
mas sempre temos a ajuda dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que eles nos intuam corretamente e para usar corretamente o livre-arbítrio. Bom, também nós temos missões ou tarefas. Alguns têm tarefas, outros têm missões, algumas tarefas mais elaboradas, mas todos nós temos tarefas. Muitas vezes, as tarefas nossas aqui nessa encarnação, nessa corrente, nessa encarnação atual, pode ser uma coisa tão singela quanto, por exemplo, controlar um pouco a nossa agressividade, controlar um pouco a nossa intolerância, nos reconciliar com um parente, por exemplo. Se nós conseguirmos fazer cumprir determinadas tarefas, ou poucas que sejam, muitas vezes a nossa encarnação ela já foi um sucesso. E nós sentimos, na nossa encarnação, nós sentimos quando a gente consegue cumprir com essas tarefas, quando nós conseguimos vencer alguns dos nossos vícios, nós sentimos a leveza da existência, nós sentimos um pouco mais da verdadeira felicidade. Vamos trabalhar em cima disso? Bom, a permanência nesses mundos como a Terra, por exemplo, que exige encarnação, são mundos um pouco mais complicados. Nós sabemos que não são mundos fáceis de se viver, mas tudo passa por nós aprendermos a amar e a praticar a caridade, que é a expressão máxima do amor. Tudo passa por nós escolhermos realmente seguir o caminho que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Tudo passa por nós escolhermos os caminhos certos. E quando isso acontece, muito do peso que nós vivenciamos em nossas vidas, muito desse peso, ele fica mais leve. Como Jesus disse, que o jugo dele era leve e o fardo dele era leve. Cabe a nós entendermos e irmos estudarmos e praticarmos e realmente procurarmos Jesus, procurarmos o seu caminho e procurarmos todas as boas doutrinas, todas as mensagens que Jesus deixou, para que nós possamos ter uma vida um pouco mais plena, um pouco mais feliz. Era isso que eu tinha a dizer. Vamos agora às nossas vibrações finais. Fechemos nossos olhos. Vamos limpar a nossa mente, serenar o nosso espírito. Vamos vibrar pelo nosso planeta de provas e expiações, nosso pequeno planeta azul, nosso planeta ainda bastante conturbado. Vamos vibrar para que energias boas que venham do alto consigam envolver o nosso planeta e consigam fazer com que nós nos tornemos dia a dia como povo, como humanidade, nós nos tornemos um pouco mais felizes através da prática do amor e da caridade. Vamos vibrar também por todos os locais que experimentam guerras ou conflitos armados no mundo, para que a luz de Jesus possa tocar o coração dessas pessoas e elas possam entender qual é o nosso propósito aqui, qual é o nosso propósito divino através do amor. Vamos também vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país que também vive momentos bastante conturbados. Vamos vibrar para que Ismael consiga cada vez mais colocar o Evangelho no coração das pessoas. Vibremos também por todos aqueles que, nesse instante, estão sofrendo em hospitais, em asilos, em orfanatos, nas prisões, nas ruas. Vibremos também pelos animais abandonados, as pessoas que estão nas ruas solitárias, todos esses que sofrem. Vibremos, mandemos boas energias para eles. Peçamos que Jesus consiga ampará-los e confortá-los. Vibremos também para aquelas pessoas que nós conhecemos que estão passando por momentos difíceis, que estão sofrendo. Peçamos a Deus que possa confortá-las, que possa realmente aquecer seus corações e colocar esperança em suas mentes e em seus corações também. Vibremos por nós também, para que Jesus e Deus nos envolva também com seu calor divino, para que nós possamos nos sentir todos um pouco melhores, um pouco mais esperançosos e possamos encarar de frente o mundo e fazermos o melhor que aquilo que Deus espera de nós aqui nessa encarnação. Muito obrigado e uma boa noite.